Olá, sejam todos bem-vindos a essa edição do Formação em Debate. Hoje vamos falar sobre problemas ginecológicos na terceira idade. Além da transmissão pelo canal profissional, também tem internauta nos acompanhando pela nossa live no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Uma fase biológica da vida da mulher que envolve uma série de mudanças psicossociais, de ordem afetiva, sexual, familiar e ocupacional que podem influenciar a forma como ela vive essa etapa e responde a essas mudanças em sua vida. Estamos falando do climatério. Para atender a mulher que vive esse momento, ou ainda na transição desse período tão delicado, precisamos pensar em uma abordagem humanizada, com o mínimo de intervenção e uso de tecnologias duras possível, já que o reconhecimento do climatério é essencialmente clínico e a maior parte das manifestações pode e deve ser manejada com hábitos de vida saudáveis, medidas comportamentais e autonomia. E como garantir esse cuidado? É uma das questões que queremos responder no programa de hoje. Veja agora como acessar informações importantes sobre esse tema. As informações sobre o protocolo da atenção básica para a saúde da mulher estão disponíveis no site da Secretaria www.prefeitura.sp.gov.br/saúde. Desça a barra de rolagem até localizar o link Redes de Atenção, na coluna lateral esquerda. Agora clique no link Saúde da Mulher. Na nova página que será aberta, clique na imagem roxa na lateral direita da tela com o título Protocolo da Saúde da Mulher. Nessa última página, o protocolo será aberto em PDF assim que clicar no link Protocolos da Atenção Básica. Pronto! Neste documento você encontrará todas as informações sobre a atenção à saúde da mulher. Uma ótima leitura para você! Viu só como é fácil acessar esse documento? É fácil e é muito importante que você tenha acesso, ok? A nossa convidada de hoje é a doutora Lúcia Helena de Azevedo, que é médica, professora do setor de ginecologia endócrina, climatério e planejamento familiar da Faculdade de Medicina do ABC e também é assessora técnica da Coordenadoria Regional de Saúde Sul. Seja muito bem-vinda, doutora Lúcia, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada a você pelo convite, acho que vai ser um prazer a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante e que muitas vezes traz tanta dificuldade para o profissional poder manejar. E eu tenho certeza que a gente vai ter muito que conversar, viu? E olha, eu vou reforçar que além de consultar o documento que você acabou de ver no vídeo, você também pode esclarecer todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Sabe como? É só escrever para a gente. A sua participação é fundamental para o nosso programa, pois assim você auxilia muitos outros trabalhadores da saúde a terem acesso à mesma informação. Então, se ainda não nos escreveu, corre lá mandar para a gente a sua mensagem. Pode ser por e-mail, pelo WhatsApp ou pelo chat no YouTube. Não se esqueça de nos contar o seu nome e de onde você nos acompanha, porque eu faço questão de registrar aqui a participação de todo mundo. Combinado? A nossa equipe já está pronta esperando o seu contato. E antes da gente ir para a primeira pergunta de hoje, eu preciso agradecer a sugestão do tema dessa edição do programa, que foi enviada pela Margarida Roveder. Ela escreveu para a gente por e-mail. Margarida, foi ótimo contar com a sua contribuição para produzirmos essa edição do programa. Continue participando com a gente. Obrigada, viu? Bom, e a gente já tem perguntas aqui, pois o pessoal se adiantou e já encaminhou para cá. Vamos para a primeira de hoje. A dúvida é da Rosana Varela, ela questiona o que é climatério e o que é menopausa. Ok, bom, o climatério é um período da vida, né? Ele tem início mais ou menos por volta dos 40, 45 anos de idade e dura mais ou menos uns 20 anos. No meio desse período, ou durante esse período, a gente tem a menopausa. A menopausa, na verdade, é somente a última menstruação da mulher. Né? E a gente considera como sendo a última menstruação da mulher quando se passou um ano e não houve nenhuma outra.
Então, isso é menopausa. Então, o climatério é um período que se caracteriza por uma mudança hormonal importante, cujo aspecto principal é a diminuição de um hormônio que se chama estrogênio e que pode acarretar numa série de aspectos clínicos importantes e que podem comprometer a qualidade de vida e até propiciar o aparecimento de algumas doenças ou alguns distúrbios. Um intervalo menor de 1 ano sem menstruar não caracteriza a menopausa? Não, não caracteriza. Nós podemos estar apenas num período de transição, né? A gente chama o período que envolve essa última menstruação de perimenopausa. Então, muitas vezes a gente tem um período de irregularidade menstrual, onde nós podemos ter menstruações a cada 3, 4 meses antes que isso se interrompa definitivamente. Então, isso é muito comum. E, na verdade, não significa que ela tem nenhuma doença, mas que ela está passando por um período de transição até que essa produção de estrogênio se esgote completamente e ela realmente pare de menstruar. Rosana, esclarecemos a sua dúvida? Se ficou ainda alguma questão, é só escrever de novo para a gente, viu? Obrigada pelo envio da sua questão. Vamos para a próxima pergunta? Agora é da Rosana D'Andrea, da AE Sapopemba. Ela pergunta o seguinte: aos 57 anos ainda tenho calores, tendo menstruado até os 54. Isso pode passar, tendo em vista que fiz revascularização do miocárdio há 9 anos? Essa pergunta, ela é extremamente importante, né? Então, tem 57 anos, está há 3 anos sem menstruar, então a gente considera 3 anos um período inicial dessa pós-menopausa, e ela tem um aspecto muito importante, que é essa revascularização do miocárdio. Então, é uma paciente que já teve um comprometimento vascular, e nesses casos, onde ocorre infarto ou mesmo uma condição em que você tenha que fazer essa revascularização, a gente tem contraindicação a fazer a reposição hormonal clássica. Então, por isso vem a pergunta dela, né? Se eu tenho revascularização, eu não posso fazer uma reposição. Então, esses meus sintomas vão passar sem eu poder fazer isso, né? Então, acho que é essa a questão. Na verdade, assim, a gente não tem um tempo determinado de duração dos fogachos. Não é uma receita. Não é uma receita. A gente sabe que, predominantemente, eles persistem por até 5 anos, na maioria dos casos. Mas não dá para dar uma segurança para ela que isso vai acontecer a partir de 5 anos. A gente não tem essa receita tão determinada assim. É muito frequente nos 2 primeiros anos, na maioria das vezes dura até 5 anos, mas algumas mulheres podem apresentar por mais tempo do que isso. Rosana, obrigada também pela sua participação, viu? E um abraço para o pessoal do Ambulatório de Especialidades Sapopemba, participando aqui com a gente do Formação em Debate. Vamos lá, será que a próxima dúvida é a sua? Você já encaminhou para cá? Vamos conferir? É da Camila Pradal. Ela pergunta o seguinte: quais as principais alterações hormonais que ocorrem neste período? Ok. Bom, a principal alteração hormonal, como eu comentei, é a diminuição do estrogênio, né? Por que acontece isso? Porque, na verdade, a gente tem um esgotamento dos folículos, dos óvulos, né? Aqueles óvulos que eram, então, utilizados para fins de reprodução. Então, com o esgotamento desses óvulos, a gente tem a diminuição do estrogênio. E a falta do estrogênio é que vai determinar o aparecimento dos fogachos, que vai determinar o aparecimento dos outros sinais também do climatério. Então, a principal alteração hormonal é essa. Como nós também não temos mais óvulos, nós também não ovulamos mais, então nós também temos uma redução da progesterona, que é o outro hormônio importante durante a vida reprodutiva da mulher. Importante falar que a testosterona, que é o hormônio masculino, ela também é produzida na mulher. E é muito importante a presença da testosterona, porque a testosterona é o hormônio mais associado à libido, à função sexual. E a gente tem que lembrar que a testosterona, ela não se esgota totalmente nesse momento, né? Ela continua sendo produzida até aproximadamente os 60 anos, né? Então, a gente tem aí ainda uma fonte de testosterona e que essa testosterona ainda é transformada um pouquinho em estrogênio, né? Por que eu falo isso? Porque, na verdade, isso pode
ser um aspecto importante do ponto de vista sexual. Então, nem toda mulher que entra no climatério ou na menopausa necessariamente vai ter uma alteração de função sexual. Acho que é importante lembrar isso. Ótimo. Camila, obrigada pelo envio da sua dúvida também, participando e contribuindo com a Formação em Debate de hoje. E tem mais gente participando da nossa conversa, viu? Agora é a vez da Elisete Reis, da UBS Figueira Grande. A Elisete é uma grande parceira do Formação, sempre participa, né, Elisete? Mandou pra gente por e-mail a seguinte questão. Trabalho com um grupo de mais ou menos 60 idosas. Como orientá-las sobre quais exames são essenciais e de que maneira fazer isso para que elas entendam com clareza. Fundamental essa questão final aí, né, Elisete? Porque não adianta só transmitir informação, é necessário que todos compreendam. Eu acho assim, o grupo no climatério muito importante. Essa mulher, primeiro, a mulher depois dos 50 anos, ela está mais sujeita a todas as doenças de uma forma geral. A gente tem uma alteração muito importante, que são as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares na mulher começam a partir da menopausa, né? Elas são mais frequentes a partir da menopausa. E nós temos que estar alertas, nós como profissionais de saúde, nós temos que estar alertas para identificar as alterações que podem levar a essas doenças cardiovasculares. Então, eu vejo que o profissional no grupo, ele tem que ressaltar muito o aspecto relacionado à hipertensão arterial. Então, valorizar o controle da hipertensão arterial pelo próprio paciente, lembrar bem que o fato da pressão estar controlada não significa que essa pessoa possa parar de usar o medicamento, que é muito frequente isso. E quando ela interrompe o tratamento, nós vamos ter picos hipertensivos que podem gerar, principalmente os acidentes vasculares cerebrais. Então, eu acho que nos grupos, valorizar, abordar o tema hipertensão arterial, abordar o tema de controle do colesterol. Então, assim, com frequência, principalmente naquelas mulheres que têm alteração de colesterol, triglicérides, glicemia, ressaltar a importância de se fazer controles sistemáticos. O que é controle sistemático? Se ela estiver controlada, ela pode simplesmente fazer uma avaliação anual. É diferente de quem não está controlado, que aí você tem que avaliar de uma maneira mais próxima. Então, acho que exames nessa terceira idade, primeiro, valorizar muitos aspectos metabólicos, lembrar do rastreamento do câncer de mama, que no protocolo a gente faz até mais ou menos 74 anos, mas é claro que isso sofre variação a depender das características familiares e individuais de cada mulher. Lembrar da prevenção do câncer de colo de útero, né, que é sempre importante, é um câncer que é totalmente prevenível desde que se faça o exame de rastreamento. Lembrar também que qualquer sangramento nessa fase da vida da pós-menopausa tem que ser investigado, porque a gente pode estar frente a um câncer de endométrio. Lembrar também que o câncer de ovário é muito difícil de ser rastreado, então que a queixa da paciente tem que ser valorizada, se ela tem um quadro de dor, se ela tem um quadro de mudança em abdômen. Então, assim, o grupo serve para isso, para a gente levantar os pontos de alerta, para que essa mulher tenha a atenção. E o profissional também, né, quando ele chega na unidade. Ela pergunta de que forma fazer isso para que elas entendam com clareza toda essa importância, a necessidade, né, o cuidado que deve ser feito com elas nessa fase. Tem alguma dica para que realmente elas consigam ter clareza nisso? Olha, eu acho que uma maneira muito interessante de levantar, digamos, a atenção talvez através da discussão de casos clínicos. Então, pegar um caso clínico onde você tenha uma mulher que, por exemplo, teve um acidente vascular, mostrar a história dessa mulher, de que forma poderia ter sido
evitado esse desfecho e fazer assim para os vários aspectos, porque, na verdade, nós estamos frente a um público leigo e nós temos que falar numa linguagem que ela entenda e que ela possa entender que ela deixar de fazer os exames poderia colocá-la na mesma situação desta mulher em onde a gente está apresentando um caso clínico. Então, acho que um caso clínico em grupo, seja discutido pelo médico ou pelo enfermeiro ou mesmo pela equipe, é uma boa dica para valorizar e para levantar a atenção desse público. Olha só, Elisete, anotou tudo aí? Qualquer coisa volta a escrever pra gente, ok? Obrigada mais uma vez pela sua participação. Um abraço também ao pessoal do OBS Figueira Grande, sempre participando aqui do Formação em Debate. Vamos lá para a próxima dúvida. Essa veio pelo WhatsApp, final 5489. A pessoa pergunta quais os principais problemas que acometem a mulher após a menopausa. A gente já citou alguns aqui, dá para reforçar? Dá para reforçar. Bom, do ponto de vista de sintoma, o principal sintoma é o fogacho ou a onda de calor. A gente costuma dizer o seguinte, só tem fogacho quem uma vez teve produção de estrogênio. Então, o fogacho, ele é característico. Quando a mulher tem fogacho, eu posso afirmar, o estrogênio desta mulher está baixo. Eu não preciso dosar estrogênio para saber isso. O sintoma está me dizendo isso. E o que é o fogacho? O fogacho é uma onda de calor que predomina na face superior do tronco, tem uma predominância no período noturno. Às vezes a pessoa acorda com uma sensação de mal-estar, com uma sensação de opressão, às vezes até com dor no peito. Né? Taquicardia, sudorese. Então, esse é o principal sintoma da menopausa. Além dos fogachos, a gente pode ter outras alterações. Por exemplo, nós podemos ter uma atrofia da vagina, uma mudança do epitélio vaginal, uma diminuição da secreção glandular. E isso geralmente acontece numa fase mais tardia, mas que compromete muito a função sexual. Costuma-se ter dor na relação sexual, uma dificuldade de penetração. Junto com isso, a gente tem também atrofia do tecido uretral. E essa atrofia, ela favorece as infecções urinárias de repetição, favorece a perda urinária, e esse também é um sinal que pode aparecer mais tardiamente. Do ponto de vista metabólico, a gente sabe que os distúrbios do colesterol, do triglicérides, da glicemia, começam a aparecer a partir dessa mudança hormonal. E isso favorece, com certeza, mais adiante, o aparecimento dos quadros de infarto, de AVC, os distúrbios vasculares de uma forma geral. Nós também temos alterações sexuais, que, como eu disse, não são todas as mulheres que têm, mas muitas vezes a gente tem uma mudança da libido, uma diminuição do desejo sexual e muitas vezes a gente tem que intervir tentando melhorar esse aspecto. É possível melhorar. É possível melhorar. É possível melhorar. É isso aí. Vamos para a próxima dúvida. Você já enviou para cá? Vamos ver se é a sua pergunta aqui na tela? Essa também veio pelo WhatsApp, final 7663, a pessoa não se identifica, mas quer saber quais as medidas preventivas que podem ser adotadas para minimizar os problemas e prevenir o risco de doenças nessa fase da vida. São todas aquelas questões que a gente pontuou com o grupo, com as dicas para a Elisete, ou tem mais alguma coisa? Não, acho que tem mais alguma coisa. Bom, eu acho que o primeiro aspecto é a gente entender que esse é um processo natural, né? Onde nós vamos ter mudanças sociais acopladas a tudo isso, que muitas vezes intensificam esses sintomas que são motivados por uma mudança hormonal. E eu acho que como primeiro passo é entender o que está acontecendo, né? Para a gente poder atuar. Então, entender que eu estou passando por uma mudança hormonal, que esta mudança hormonal pode estar gerando todos aqueles sintomas e que, se houver necessidade, eu vou poder usar alguns medicamentos que vão me ajudar, mas que ao mesmo tempo eu tenho que estar atenta para fazer algumas medidas de prevenção que se tornam mais importantes nessa fase. Então, por exemplo, eu não falei anteriormente, mas a gente tem uma mudança de peso
que é muito abrupta e que deixam as mulheres, muitas vezes, até numa condição de depressão. Né? Acho que é uma das questões que mais mexe nessa fase, doutora, ou não? Muitas mulheres nos procuram porque estão ganhando peso e ganhando peso de uma forma muito rápida. E isso realmente acontece, a gente observa isso clinicamente, a gente observa isso no dia a dia. E, assim, uma medida importante para controlar isso é realmente uma orientação nutricional adequada e uma atividade física regular. A mulher que não quer engordar nesse período, ela tem que mudar a sua condição alimentar, porque senão ela vai engordar, porque nós temos uma diminuição da atividade física, o nosso gasto calórico é menor, a gente tem essa mudança que já diminui o metabolismo, então nós temos que realmente ter esse cuidado de passar por uma avaliação nutricional, receber uma orientação, retirar um pouco o excesso de carboidratos, retirar um pouco as gorduras e fazer uma atividade física regular. O que é regular? É no mínimo 4 vezes por semana. Né? Menos do que isso não vai ter um resultado satisfatório. E os outros aspectos que a gente vai poder atuar também, né? Considerando aí as medidas terapêuticas que a gente tem à mão. Se é uma mulher que já tem um ritmo de vida antes de entrar nessa fase, ela enfrenta todas essas mudanças e essas alterações com menos dificuldade? Ou ela também percebe com bastante impacto todas essas mudanças? A gente tem esse perfil de mulher, né? A mulher que trabalha o tempo todo e que tem uma vida mais agitada. Ela até por estar mais ocupada, ela pode sentir isso numa intensidade menor. Mas nós temos também um grupo de mulheres que tem toda essa atividade e sentem uma diminuição da sua disposição para continuar fazendo tudo aquilo que fazia. Então, isso, mesmo nessas mulheres muito ativas, elas também sentem muito essa transição e procuram ajuda, até para poder continuar fazendo tudo aquilo de uma forma interessante. Por exemplo, a gente tem mulheres executivas que procuram, que nos colocam, olha, eu estou numa reunião no meio de um monte de pessoas e de repente me vem aquela onda de calor que eu fico super envergonhada, eu não sei o que fazer. Né? Então você veja que tem aspectos que acontecem independente da condição social, do tipo de atividade que a pessoa exerce. Então é um período importante para todas as mulheres. 25% somente das mulheres não tem os sintomas climatéricos. 75% tem. Então é uma frequência muito grande. Né? Olha só quanta informação importante, né? A gente discutindo hoje aqui no programa. E agora a Bruna Oliveira também chega para participar com a gente. Ela pergunta o que é insônia aprendida e perpetuada e quais as razões. Bruna, obrigada pelo envio da sua questão, viu? É uma pergunta difícil de responder, né? A insônia é uma situação clínica que envolve vários aspectos, né? Não é só um fator hormonal ou só um fator metabólico, envolve o aspecto social, os problemas que essa mulher está vivendo. Então, esse tipo de insônia, a pessoa desenvolve, depois ela se mantém e você não consegue melhorar isso de uma forma satisfatória, né? Muitas vezes você precisa fazer algum tipo de acompanhamento terapêutico, alguma avaliação neurológica, para ver se consegue realmente interromper esse ciclo de insônia. Bruna, obrigada mais uma vez pelo envio da sua dúvida. Se ficou ainda alguma interrogação, é só escrever de novo para cá, ok? Vamos lá para mais uma pergunta. Agora é a vez do Rodolfo Silva. Ele pergunta quais os principais tipos de câncer na mulher após a menopausa e o que podemos fazer para preveni-los. Então, os principais tipos de câncer, o mais importante, o mais frequente, o que mais causa mortalidade é o câncer de mama, né? O câncer de mama, se nós conseguirmos fazer esse diagnóstico numa fase inicial, essa mulher pode ficar curada e não ter mais problemas, né, para o resto de sua vida. Então, o rastreamento do câncer de mama, ele é obrigatório, né? O nosso protocolo de rastreamento, ele deve ser feito a partir dos 50 anos, com a mamografia e uma mamografia a cada 2 anos. E, em média, até os 74 anos. Por quê? Porque a partir daí a frequência desse câncer é muito menor.
né? Existe sempre uma discussão, devo começar aos 40 anos, devo começar aos 50 anos, né? A gente sabe que a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza aos 40 anos, mas essa é uma discussão que tem sido feita no mundo inteiro e, na verdade, o que se considera é o seguinte: se eu começar aos 40 anos, eu vou estar impedindo muitos cânceres de acontecerem, né? E o que a gente sabe é que a frequência é maior realmente a partir dos 50 e que esse é o momento para que realmente se inicie. Quando a pessoa tem história familiar de câncer de mama ou tem outros fatores de risco para o câncer de mama, a gente começa muito mais cedo. A gente pode começar a partir dos 35 anos de idade, né? Então, nós temos que avaliar cada caso. Então, o câncer de mama é o mais frequente, é o que mais causa mortalidade. Depois, nós temos o câncer cólon retal, então câncer de intestino, que também é muito importante. Então, deve-se fazer uma avaliação com a pesquisa de sangue oculto nas fezes a partir dos 50 anos. E naquelas mulheres que têm história familiar de câncer de intestino ou que têm alteração neste exame, pode-se fazer exames mais invasivos, como, por exemplo, a colonoscopia. E o câncer de colo de útero, que também já foi o mais frequente na nossa população e que, felizmente, a gente conseguiu melhorar isso, né? Então, a gente conseguiu identificar os casos mais precocemente, tratar de uma forma mais adequada, mas que para isso a gente precisa fazer o Papa Nicolau numa rotina que as pacientes já conhecem, mas que muitas ainda não fazem, né? Então, esses são os cânceres mais frequentes. E a melhor forma de preveni-los, então, é dentro dessas indicações de exames, rastreamentos, dentro da faixa indicada no protocolo. A forma mais importante e que eu acho é a procura pela avaliação dentro da unidade básica de saúde. Então, ter o hábito de uma vez por ano, né, ou procurar uma unidade básica para fazer uma avaliação. Porque nessa rotina a gente pode se deparar com todos os outros problemas e dar essa orientação. Ótimo. Rodolfo, viu que ótimo contar com a sua participação aqui. Ajudou um monte de gente a esclarecer dúvidas iguais à sua, eu tenho certeza. Agora é a vez da Rosana Siqueira participar com a gente. Ela mandou pelo WhatsApp a seguinte pergunta: os valores de referência de colesterol são obtidos a partir da média da população. Esses valores de referência atendem os padrões de colesterol das mulheres na terceira idade? Sim. Sim, esses padrões de referência são padrões bem estabelecidos, né? E eles servem para nortear o tipo de conduta a ser adotada, estando ele alterado. Então, eles se prestam, sim. Esses padrões que são classicamente conhecidos, colesterol total, né, acima de 200, a gente considera alterado, o LDL acima de 160, são parâmetros clássicos e que podem ser utilizados mesmo nessa faixa etária. Lembrar que pessoa que tem problema, né, que já teve doença cardiovascular, que já teve infarto, enfim, os parâmetros são outros. Nós estamos falando de uma mulher que está fazendo um colesterol por uma rotina, então esses parâmetros podem sim ser utilizados. Rosana, que bom poder contar com a sua presença aqui com a gente, né, com o envio da sua dúvida, nos ajudando no programa de hoje, viu? E olha só o que teremos na nossa programação a partir da semana que vem. A primeira novidade é o Plantão Saúde, um informativo para vocês, trabalhadores, sobre diversos assuntos atuais da SMS e de interesse geral da área da saúde. O nosso primeiro plantão será sobre a Operação Baixas Temperaturas, que já está em vigor. E teremos um Saúde em Cena também, pois é, um Saúde em Cena especial sobre a repercussão da série Unidade Básica, exibida aqui no canal Profissional. A gente gravou uma matéria em 2 unidades que participaram mandando pra gente fotos e mensagens com opinião do que eles acharam, né, dessa série. Então, fiquem ligados, pois essas 2 novidades entram na programação na semana que vem. Combinado? Vamos voltar para a nossa discussão de hoje, que ainda tem mais um monte de dúvidas para a gente responder. Vamos ver a próxima. Ana Luísa Reis, ela mandou pelo WhatsApp: o que é terapêutica hormonal da pós-menopausa? Bom, a terapêutica hormonal da pós-menopausa, o aspecto principal é repor o estrogênio,
né, que é o grande hormônio da pós-menopausa ou da vida reprodutiva. A reposição do estrogênio vai melhorar as ondas de calor, ele traz outros benefícios, como, por exemplo, eu não falei nas outras questões, mas a prevenção da perda de massa óssea, então ele previne osteoporose, ele atua sobre a condição da pele, a pele na pós-menopausa, ela fica muito seca, né? E o estrogênio, ele tem uma ação que melhora a hidratação e melhora o colágeno da pele. Então, assim, quando a gente pensa em reposição hormonal, a gente está pensando, eu preciso repor estrogênio. Só que para eu fazer isso, eu tenho várias medidas, vários cuidados a serem tomados. Por exemplo, uma pessoa que já não tem útero, que fez uma esterectomia, eu fico muito mais tranquila em fazer essa reposição, porque eu preciso dar só estrogênio. Mas se essa mulher tem útero, eu preciso associar um progestagênio, que é um outro hormônio que vai me ajudar a proteger o endométrio, que é o tecido que reveste o útero. Além desses dois tipos de compostos, eu também, às vezes, tenho que lançar a mão de usar um pouquinho de androgênio, né? que na verdade é um hormônio masculino. É uma condição muito menos frequente, mas algumas vezes eu tenho que utilizar isso. Ana Luísa, obrigada pelo envio da sua dúvida aqui, participando do Formação em Debate. Agora tem mais gente chegando aqui para a nossa conversa de hoje. O Pedro Luiz Vilas Boas acompanhando a gente pelo chat no YouTube. Ó, Pedro, seja muito bem-vindo, viu? Continue participando com a gente. Ele questiona se a reposição hormonal pode ser iniciada em qualquer época do climatério. É uma pergunta muito importante, isso é uma discussão muito atual, né? A reposição hormonal, nós tivemos uma fase da reposição hormonal que a gente fazia reposição hormonal para todo mundo, em qualquer faixa etária. Essa não é a condição atual, tá? O que se preconiza hoje é que a reposição hormonal seja iniciada o mais precoce possível em relação à menopausa, né? Nos primeiros anos de pós-menopausa, porque neste momento a gente teria menos efeitos adversos. Né? Então, o ideal é que inicie realmente o mais próximo da menopausa. O que é próximo? 1, 2, 3 anos, né? Não deixar passar mais do que 5 anos para iniciar uma terapia de reposição hormonal. Por quê? Porque a gente sabe que essa janela que ela ficou sem estrogênio pode favorecer principalmente a formação de placas de gordura nos vasos. E aí, se a gente introduz um estrogênio tardiamente, a gente pode desestabilizar essas placas e favorecer outras complicações, como AVC, infarto, doença vascular. Então, se está com um sintoma importante, o ideal é que seja tratada no momento em que esse sintoma está aparecendo. Pedro, deu para esclarecer? Se ficou mais alguma questão, é só escrever de novo para a gente. Se você ainda não enviou sua dúvida, corre. A gente está correndo aqui para tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Faça como Pedro, Ana Laura, Rosana, enfim, todo esse pessoal que já mandou para cá. Vamos para mais uma? Vamos ver? 9811 é o final do telefone. Quais os princípios básicos que norteiam a reposição hormonal? Bom, o princípio, a gente tem que lembrar que a reposição hormonal ela pode ser feita de várias formas, né? Na nossa rede de medicamentos, nós não temos todas as opções que são disponíveis na literatura para serem utilizadas para a reposição hormonal. Então, o que nós temos disponível na nossa rede é o estrogênio por via oral, na forma de comprimido, né? Então, um princípio importante, eu vou usar só estrogênio para quem não tem útero. Se essa mulher não tem útero, eu posso usar só estrogênio. Se essa mulher tem útero, eu tenho que usar estrogênio associado a um progestagênio, né? O estrogênio que a gente tem na rede é o estrogênio equino conjugado de 0,3. E o progestagênio que a gente tem, nós temos 2 tipos na rede. Nós temos a noretsterona de 0,35, que pode ser associado ao estrogênio. Quando eu não quero menstruar, eu devo usar isso todos os dias, de uma forma constante, os 2, porque aí eu não vou menstruar. Ou se eu quero que essa mulher continue menstruando, porque ela se sente melhor assim, eu devo usar o estrogênio,
de forma contínua, mas aí eu vou dar o progestagênio somente durante um período do ciclo, normalmente de 12 a 14 dias. Então, um aspecto principal a considerar é se ela tem ou não útero. Aí eu vou associar ou não o progestagênio. O outro aspecto a considerar é se ela prefere continuar menstruando ou não. Se ela prefere continuar menstruando, eu vou usar o progestagênio somente durante uma fase do ciclo. Se ela não quer, eu vou usar os 2 medicamentos de uma forma constante. Um outro aspecto a ser considerado: se essa mulher tem uma condição, por exemplo, se ela é diabética, se ela é hipertensa, o ideal seria se a gente usasse uma via não oral. Mas, infelizmente, nós não temos essa via não oral disponível nas nossas unidades de saúde. Olha, a gente está correndo aqui para tentar responder o máximo de dúvidas. Tem mais uma chegando, é da Leila Correia, pelo WhatsApp. Ela pergunta se o protocolo, ela diz o seguinte, na verdade, o protocolo do INCA para mamografia vai até os 69 e depois dessa idade? Então, depois dessa idade, na verdade, se ela não é uma pessoa que tem um risco importante, você pode continuar fazendo o exame clínico, né? E se em algum momento tiver alguma alteração, você solicita o exame. Leila, respondida a sua dúvida? Qualquer coisa é só mandar para cá de novo, ok? Gente, olha só, foi ótimo contar com a participação de tantos trabalhadores, pois todas essas perguntas auxiliam e muito na discussão dos processos de trabalho, na rotina, no trabalho em equipe e, consequentemente, na melhoria do atendimento à população. E você faz parte disso. Se acaso a sua dúvida não foi lida e respondida durante o programa, nós vamos encaminhar para que a nossa convidada possa responder para você com calma, ok? Todas as perguntas vão ser respondidas, ninguém vai ficar com interrogação aí no dia a dia no trabalho, tá bom? Então, se ainda ficou alguma questão, aproveita e manda para cá. Doutora Lúcia, foi ótimo recebê-la, obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, foi um grande prazer, eu espero que eu tenha sido bastante clara e que possa ter ajudado aí nas dúvidas que surgiram. E com certeza ajudou muita gente. E olha só, infelizmente, por questões técnico-contratuais, temporariamente não teremos a segunda edição do programa às 2 horas. Mas você pode rever esse programa e todos os outros da nossa programação acessando o nosso canal no YouTube, youtube.com/canal-profissional-SMS-SP. Aproveite e se inscreva para ter acesso ao melhor conteúdo. Essa edição do Formação em Debate fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar no próximo programa. Até mais!